Como relator, temos o deputado Juarez Costa, que também encontra-se de forma remota em nossa reunião. Agradeço a presença, deputado Juarez, que hoje temos 2 matérias com sua relatoria, e solicito ao relator a leitura do parecer do projeto 5607-2019, apensado com o substitutivo. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Bom dia, presidente. Está me ouvindo? Perfeitamente, deputado. Obrigado. É um prazer tê-la como presidente dessa importante comissão. Também feliz por rever alguns amigos, mesmo que remotamente, aí, Zé Mário, Marcon, Pedro, futuro senador de Mato Grosso, Neri Geller, e todos os companheiros. E pediria à presidente para irmos diretamente ao voto do relator. Pode ser, presidente? Por favor, pode seguir direto ao parecer. Obrigado. E é também muito importante para mim poder relatar o projeto de um grande companheiro de partido, o Lúcio Moschini. A proposição em análise e seu apenso pretendem modificar a Lei 7.827, de 27 de setembro de 89, que trata sobre a aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO. A proposição principal limita a aplicação dos recursos do FNO aos setores de agricultura familiar, de agricultura do baixo carbono, agropecuária, pesca e agricultura de floresta e agroindustrial. E a pensada destina a maior parte do fundo para projetos sustentáveis de desenvolvimento que respeitem o meio ambiente. O FNO está previsto na Constituição Federal, artigo 159, inciso 1 da linha C, e artigo 34 do ato das disposições constitucionais transitórias, e foi regulamentada na Lei 7.827, de 27 de setembro de 89. O FNO é um instrumento de política pública federal operado pelo Banco da Amazônia e objetiva contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região norte, através da execução de programas de financiamento aos setores produtivos em consonância com o Plano Regional de Desenvolvimento, possibilitando, assim, a redução da pobreza e das desigualdades. De acordo com os dados do Banco da Amazônia, o FNO atualmente financia investimentos de longo prazo e de capital de giro, ou custeio de setores agropecuário, agroindustrial, turismo, comércio, serviços, cultura e infraestrutura. Para o ano de 2009, a programação foi aplicação dos recursos do FNO da ordem de 9,3 bilhões de reais. De acordo com a justificação do projeto de 5.335 de 2019, proposto pelo deputado Lúcio Moschini. Apesar de tão ampla gama de segmentos potencialmente favorecidos, o exame dos desembolsos do fundo revela um descompasso entre as verdadeiras vocações econômicas da região norte e também dos setores beneficiados. De acordo com a programação financeira do FNO, para 2019, por exemplo, 3,4 bilhões, ou seja, 37,2% do total da previsão de recursos do fundo, deveriam ser direcionados este ano para a agricultura familiar, agricultura de baixo carbono, agropecuária, pesca, floresta e agroindústria. Ocorre, porém, que as vantagens comparativas da região norte residem justamente nesses segmentos. Dessa forma, e nesses setores que se poderá esperar o maior retorno econômico e social dos investimentos financiados pelo FNO. Assiste razão o autor da proposta, pois a disponibilização de recursos para os empreendimentos rurais encontra-se aquém do razoável. Considerando a potencialidade produtiva da região, é preciso impedir que empreendimentos não rurais tenham acesso a recursos do fundo, que pode ser prejudicial para a economia da região amazônica. O projeto é pensado também acerta ao prever uma destinação maior de recursos para projetos que objetivem a
sustentabilidade ambiental da região norte. Dessa forma, considerando que é preciso aumentar o percentual de recursos do FNO destinados a empreendimentos rurais e aos projetos sustentáveis de desenvolvimento que respeitem o meio ambiente sem prejudicar a economia de outros setores, apresentamos a proposta de alteração para aprimorar o projeto de lei e estabelecer que nos financiamentos realizados pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o Conselho Deliberativo da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia deverá estabelecer percentual mínimo de recursos para serem aplicados nos empreendimentos rurais e também nos agroindustriais que promovam a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais do bioma amazônico. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 5.435 e de seu apenso 5.607, ambos de 2019, na forma do substitutivo. Agradeço a leitura do parecer. Deputado Juarez, coloca em discussão se algum deputado... Senhora presidente, com a palavra, questão de ordem. Com a palavra, deputado Pedro. Uma questão de ordem, senhora presidente, porque o que o relator, eu aguardei a leitura do relator diante da mudança do mérito do que nós, deputados, tínhamos como relatório a ser observado aqui. Quando o relator alterou o substitutivo no mérito, eu acredito, senhora presidente, que nós poderíamos ter mais uma semana de discussão. Eu não estou fazendo aqui só um pedido de retirada de pauta, não. Eu estou fazendo uma questão de ordem. O relator propunha que, no mínimo, 50% dos recursos dos empreendimentos rurais e agroindustriais que promovesse a conservação e uso sustentável dos recursos naturais do bioma amazônica, da Amazônia, fosse respeitado. Agora, na leitura do relatório... Deputado Pedro Kissay, em relação à questão de ordem, qual seria o artigo? Ou o senhor prefere pedir vistas e fazer a votação na semana que vem? Qual seria o seu interesse? Então eu vou pedir vistas, porque teve alteração do próprio substitutivo do relator. Então, nós não tivemos condições de fazer análise do mérito das alterações propostas. Presidente então, Aline, nós temos... queria pedir para a senhora deixar o deputado Pedro concluir a linha de raciocínio dele, que eu tenho interesse nessa discussão dele. Perfeito. Então, deputado Pedro Kissay. Porque, claro, nós tínhamos a destinação, claro, no mérito, todos os empreendimentos rurais e agroindustriais deveriam ter um dos princípios para próprio desenvolvimento sustentável, a conservação do solo, os recursos naturais, etc. Mas o relator tinha proposto 50%, e agora ele retirou, e deixando para que o percentual decidido para esse tipo de empreendimentos rurais e agroindustriais sejam promovidos e decididos pelo Conselho Deliberativo da SUDAM. Então, eu tinha, e nossa bancada, tinha posição favorável ao projeto proposto pelo relator, que no mínimo 50%. Embora no mérito nós podíamos dizer que todos deveriam ser, mas tinha um percentual. Com a retirada, fica genérico o projeto, sem nenhuma destinação, em tese, decidida aqui pelos deputados. Então, nós não sinalizamos para nenhuma direção, voltamos para o SUDAM tomar a decisão. Então, em função disso, que nós queríamos discutir melhor, porque a grande riqueza da região amazônica é o desenvolvimento sustentável. E esse é o princípio iniciador do desenvolvimento. E o recurso público induzindo esse desenvolvimento sustentável é o futuro da região amazônica. Agradeço a sua explicação, deputado Pedro Kissay. Antes de finalizar aqui, eu vou passar a palavra para o autor do projeto, deputado Moschini, que encontra-se aqui na comissão. Presidente Aline, eu quero cumprimentar o meu amigo, meu colega, deputado Juarez, e o deputado Pedro Kissay, e dizer que a intenção
da autoria do projeto é realmente corrigir essa distorção. Porque o FNO, o Fundo Constitucional do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, tem como objetivo principal de fomentar as políticas de desenvolvimento da região, ok? Entretanto, nem a grande maioria desses recursos são destinados a empreendimentos diversos, não sendo necessariamente da agricultura ou da pecuária, ou de qualquer forma da cadeia produtiva primária. E a nossa intenção é que o Conselho Deliberativo da SUDAM, que faz o manual de uso do FNO, possa se obrigar a destinar de, no mínimo, 50% para o setor produtivo. Nós não vamos apensar a lei a obrigatoriedade de que seja agricultura familiar, agricultura de subsistência, agricultura de larga escala, não. A nossa pretensão como autor do projeto é a obrigatoriedade da SUDAM, comprometer 50% desse recurso para o setor produtivo. Então, eu quero parabenizar o deputado Pedro Kizar e deixar o deputado Juarez à vontade, ele como relator, mas eu gostaria muito que a nossa pretensão inicial fosse atingida. Muito obrigado, deputada. Obrigada, deputado Moschini. Eu aceito o pedido de vistas, do projeto e aconselho, sugiro ao deputado Pedro Kizar que converse com o deputado Juarez, relator da matéria, bem como com o autor da matéria, deputado Moschini, para que nós possamos aí, na próxima semana, e entrarmos num bom consenso, porque o diálogo sempre é maravilhoso e a gente consegue progredir muito, e possamos votar essa matéria na semana que vem. Então, eu solicito vistas também, senhora presidente. Concedido, deputado Pedro Kizar, já foi concedido. Item 12 é o projeto de lei número 5.826, de 2019, autoria do deputado Carlos Henrique Gaguin, que altera a lei número 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação de política nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. Como relator da matéria, também o nobre deputado Juarez Costa, o parecer pela aprovação, com a palavra o relator para a leitura do seu parecer. Sendo ouvido, presidente? Agora sim, deputado. Obrigado. Vamos deixar ao deputado Pedro e ao deputado Moschini a abertura total para que possamos melhorar o texto. Estou aqui para justamente ser ouvido e a gente poder melhorar no que for possível o nosso relatório, o nosso texto. Então, acredito que não será difícil chegar a entendimento na próxima semana votarmos esse projeto. E pediria ao nobre presidente para que fosse direto também ao voto do relator no projeto 5.826. Por gentileza. Os dados a seguir mostram a importância da agricultura familiar e como é fundamental pensar em políticas para o seu fortalecimento. O segmento produz aproximadamente 80% dos alimentos consumidos no Brasil, como leite, 58%, a carne de 50%, o milho, 46%, feijão, 70%, a mandioca, 87%, a carne suína, 59%. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, dos mais de 465 bilhões de reais gerados pelo setor agropecuário nacional, cerca de 107 bilhões são provenientes da agricultura familiar, alcançando 23% do total. A área ocupada pelos agricultores familiares corresponde a 80,9 milhões de hectares, o que representa 23% do total de terras em que estão presentes estabelecimentos agropecuários do país. Dos 5,1 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil, mais de 3,9 milhões são de agricultores familiares, representando 77% do total. Das 15,1 milhões de pessoas que exercem algum tipo de atividade rural, 10 milhões e 100 estão relacionados de alguma forma à agricultura familiar, perfazendo 67% do total. O projeto de lei
ora analisado, reveste-se da maior importância, vez que inclui entre as diretrizes da Política Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais a promoção de ações públicas voltadas para a modernização e desenvolvimento para a inovação e transferência tecnológica. Cremos que o apoio da agricultura familiar deve superar o financiamento e a comercialização. É preciso avançar nos pontos que ainda constituem um entrave para a promoção do crescimento e fortalecimento da agricultura familiar no Brasil. Nesse contexto, a questão tecnológica merece destaque. A inovação tecnológica tem ajudado sobremaneira o agronegócio brasileiro. E o mesmo caminho deve ser trilhado pela agricultura familiar, tornando essa atividade mais competitiva e rentável. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei 5.826 de 2019, pela sua importância e oportunidade. É o relatório, presidente. Agradeço a leitura do seu parecer e gostaria de colocar em discussão o referido projeto. Presidente, Zé Mário. Com a palavra, deputado Zé Mário. Senhora presidente, senhores e nobres pares, quero cumprimentar o relator, deputado Juarez Costa, da nossa querida Sinop, um grande abraço, e propor ao nobre relator o acatamento em nome do governo, falando com o vice-líder do governo, de uma alteração simples no artigo 5º, para o 3º, incluir a palavra modernização e desenvolvimento sustentáveis. E, parágrafo 14º, inovação e desenvolvimento tecnológico. Eu queria, ao nobre relator, o acatamento dessas sugestões, para que a gente pudesse aí aprimorar esse PL 5826/19 do deputado Carlos Gaguin e com a relatoria do deputado Juarez Costa. Com a palavra, relator, deputado Juarez Costa. Presidente, é um grande prazer poder ouvir aí o grande companheiro Zé Mário, que esteve na divisa de Mato Grosso, esteve em Santa Rita, e não atravessou a ponte. Mas não vejo problema nenhum. Acho que vem somente a somar o relatório e acato plenamente a solicitação do nobre amigo e deputado Zé Mário. Agradeço ao relator. Mais algum deputado querendo se inscrever? Padre João, para discutir. Deputado Padre João, por gentileza, com a palavra. Presidenta, Amine, cumprimento Vossa Excelência, presidir os trabalhos. Quero saudar também o relator e parabenizar o relator Juarez Costa, que confirma os dados da agricultura familiar. A valorização da agricultura familiar, ela é fundamental, porque o alimento que chega na mesa dos brasileiros, a maior parte dos alimentos, vem da agricultura familiar. A gente, relator, ter o planejamento, de fato, ter modernização, mas isso se não tiver, se não for, na verdade, com a participação também no orçamento, por isso que a lei ela vai permitir ter depois programas que garanta essa assistência aos agricultores familiares. Porque o agronegócio, por ter grande propriedade, produção em grande escala, ele consegue contratar técnicos por conta própria, mas o agricultor familiar, nós estamos falando de pessoas que às vezes têm 3 hectares, 10 hectares. Então, é só com o poder público que é importante ter essa assistência, ter crédito, e é lamentável, porque até o que a agricultura familiar tinha como garantia, que era a própria terra, que era o PRONAF. O PRONAF está totalmente burocratizado, estão anulando o DAPS, a declaração de aptidão ao PRONAF, incluindo, estão dificultando. É até importante a gente ter um debate só para discutir o PRONAF. O próprio Banco do Nordeste era menos burocrático, estão inviabilizando o crédito dos agricultores familiares.
O próprio PA, o Programa de Aquisição de Alimento, só Minas Gerais já chegou a ter 80 milhões, só em Minas Gerais executar no PA. Hoje não tem isso para o Brasil inteiro. Então, modernizar é verdade. Agora, acho que não tem uma ambição da agricultura familiar ou dos agricultores também ser igual em alguns aspectos. Ou seja, porque a agricultura familiar ela tem outras características, além da diversidade da produção, ela tem uma relação amorosa com a terra, com a nascente, o cuidado, porque sabe que aquele torrão é garantia de qualidade de vida para os seus filhos, netos, bisnetos, tetranetos, e assim vai, né? A terra, ela se incorpora na família como uma mãe, de fato, a mãe que sustenta, a mãe que alimenta, por isso que é tão respeitado. Então, acho que é um passo importante, deputado Juarez Costa, parabéns, e assim também ao autor, né, o deputado Carlos Henrique Gabin, pela iniciativa, e vamos ter assim também o nosso apoio. Eu vejo que nós juntos temos que cobrar mais do governo para dar maior apoio à agricultura familiar e entender essa importância que Vossa Excelência colocou no seu parecer logo no início. Porque, olha, só para encerrar, presidente, em 30 segundos, olha, o que está cabendo ao agronegócio, que é a soja, o milho, ninguém está aguentando. Mesmo aquele pequeno agricultor, por ter uma topografia de morro, que não consegue colher o seu milho, que depende de comprar, porque tem priorizado hortas e frutíferos, ele não tem como comprar soja. Porque é lamentável a postura do governo que tem facilitado somente a exportação da soja e milho, inviabilizando o pequeno que depende do milho e da soja, porque o foco principal é produzir commodities, não alimentar.